Então vamos dar início à nossa aula de Direito Tributário 1 do 5º ciclo diurno. Vou dividir a tela com vocês aqui para a gente ver o seguinte. O que nós vimos até aqui? A gente viu o seguinte, a gente viu a questão relativa às receitas públicas, né? Deixa eu aumentar o slide aqui. Isso. Nós vimos as receitas públicas, que são originárias e derivadas, vimos o conceito jurídico de tributo, vimos a questão relativa à competência, que é essa aptidão para legislar e exigir tributos. Depois nós vimos, partimos de uma classificação quinquipartida para enfrentar as 5 espécies tributárias, quais sejam os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. E aí nós vimos que as contribuições especiais se dividem em 4 subespécies, que são contribuições de intervenção no domínio econômico, contribuições de interesse das categorias econômicas ou profissionais, as contribuições sociais e as contribuições para custeio da iluminação pública. Muito bem. E aí nós fizemos um enfrentamento da exação da espécie imposto e enfrentamos as principais classificações dos impostos. Lógico, esse slide não está ainda disponível para os senhores, mas estou disponibilizando a partir de hoje, sem problema nenhum. Vai estar no WhatsApp e vai estar no portal. Muito bem. Aí nós depois enfrentamos as taxas, né? Vimos que nós temos 2 tipos de taxas: as taxas pelo exercício regular do poder de polícia e as taxas cobradas em face da entrega de serviços públicos específicos e divisíveis. Passamos a enfrentar as contribuições de melhoria. Vimos que as contribuições de melhoria são tributos que são cobrados em face de obras públicas, das quais decorra valorização imobiliária. Vimos depois os empréstimos compulsórios, que são tributos de caráter excepcional, previstos pelo artigo 148 da Constituição, aqueles extraordinários, né, criados em face de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, e os ordinários, cobrados em face de investimento público, de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Depois, nós vimos, então, as diversas subespécies das contribuições especiais, né? E enfrentamos cada uma das características. Hoje, senhores, nós vamos enfrentar aquilo que a gente chama de estrutura lógica da norma jurídica tributária. Na próxima aula, nós começaremos a enfrentar os princípios constitucionais tributários, que são 11, que nós vamos enfrentar. Mas hoje vamos nos fixar aqui no entendimento da chamada estrutura lógica da norma jurídica tributária. Alguns autores chamam essa estrutura lógica de regra matriz de incidência. Se você pegar o Paulo de Barros Carvalho, ele vai utilizar a expressão regra matriz de incidência tributária. Veja, quando eu coloco essa fórmula aqui no quadro, aqui no PowerPoint, porque o nosso quadro agora é um PowerPoint, né? No tempo em que eu dava aula presencial, já faz mais de um ano em que eu dava aula presencial, eu escrevia isso no quadro. E os alunos ficavam me indagando: professor, o que é isso? É matemática? Essa aqui é aula de matemática ou é aula de direito? Não.
a aula é de direito, mas eu quero que os senhores observem que o direito, ele tem uma preocupação exacerbada com a lógica. Não existe maneira, forma de pensar o direito sem pensar a lógica. Você tem que estar sempre preocupado com a lógica. Ora, a fenomenologia do direito tributário, da ocorrência do fato gerador tributário, ela parte do seguinte pressuposto: existe um descritor normativo hipotético, que a gente chama de hipótese de incidência. Então, a hipótese de incidência normativa, ela descreve hipoteticamente um fato do mundo do ser, do mundo da vida. Já indo nessa outra tela aqui que eu me valho, veja, e dentro desse contexto de que a norma jurídica tributária descreve hipoteticamente um fato, eu parto sempre de um silogismo. Como assim um silogismo? Um silogismo, senhores: premissa maior, premissa menor, conclusão. O direito vai sempre trabalhar com isso: premissa maior, premissa menor, conclusão. Muito bem. Ora, dentro desse silogismo, eu tenho a norma hipoteticamente considerada e tenho o fato concreto. Ora, quando ocorre o enquadramento do fato à hipótese, ou seja, quando ocorre a subsunção, olhado sob o ponto de vista do fato, eu tenho a subsunção, o enquadramento do fato à hipótese. Olhado do ponto de vista da hipótese, eu tenho a subjunção, o enquadramento da hipótese ao fato. Se eu olhar pelo ponto de vista da hipótese, eu tenho subjunção. Se eu olhar do ponto de vista do fato, eu tenho subsunção. Muito bem. De qualquer maneira, eu tenho enquadramento. E esse enquadramento, Paulo de Barros Carvalho chamou de cópula deôntica. O que é cópula deôntica? Por que cópula deôntica? Vejam, senhores, o que é deontologia? A deontologia é a ciência que estuda a hipótese, ou seja, a norma jurídica. E a ontologia é a ciência que estuda o acontecimento factual. Veja, a norma está no mundo do dever ser, o fato está no mundo do ser. Quando algo do mundo do ser se enquadra ao mundo do dever ser, eu tenho ser, dever ser, enquadramento, eu tenho cópula deôntica no dizer de Paulo de Barros Carvalho. Por isso que às vezes a gente corrigindo monografia, né, a gente vê o aluno usar muito a expressão, uma dada expressão, aí você vê, peraí, o cara começa a falar cópula deôntica, cópula deôntica, cópula deôntica, aí você fala, peraí, esse texto é do Paulo de Barros Carvalho. Aí você vai no texto do Paulo de Barros Carvalho e acha a monografia da pessoa. Então você diz, meu amigo, desculpe, esta monografia está muito boa, mas é do Paulo de Barros Carvalho, não é sua. Então cuidado com as expressões, notadamente depois do fenômeno do Google, que a todos entrega. E você saiba que o Google, ele tem outros Googles dentro dele. Você tem o Google só para ciência, você tem o Google só para ensino, você tem o Google do Google. E essas expressões são cunhadas pela doutrina ao longo do tempo. Essa é uma, cópula deôntica. Outra expressão de Paulo de Barros Carvalho, que é a chamada regra matriz de incidência tributária. Ele tem um livro chamado Regra Matriz de Incidência. Nada mais é a regra matriz de incidência que essa estrutura lógica olhada sob um outro enfoque que eu vou mostrar para vocês. Aqui, quando eu falo estrutura lógica, eu estou seguindo a linha
da regra matriz de incidência do Paulo de Barros Carvalho quem usa essa expressão estrutura lógica é o Américo Lacombe. O doutor Américo Lacombe, ele foi presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, aqui de São Paulo, por muitos anos, e foi um homem muito bem sucedido na sua carreira, é vivo ainda, muito bem sucedido na sua carreira de magistério, deveria ter sido ministro do Superior Tribunal de Justiça, teve o seu nome submetido 3 vezes e foi preterido por questões meramente políticas, né? Os senhores sabem, ministro do Superior Tribunal de Justiça é cargo político, ministro do Supremo Tribunal Federal é cargo político. Lamentavelmente, não deveria ser, mas é. E aí, nós estamos aí vendo o que vemos, né? A bancada do PT no Supremo Tribunal Federal e outras barbaridades. Bom, mas isso é uma outra questão. Então vejam só, senhores, eu tenho que fazer um raciocínio lógico sistemático para poder encontrar uma maneira, uma forma de poder raciocinar e chegar aos resultados que eu preciso chegar. 1 minuto, por favor, que eu estou com um problema aqui de uns barulhos que estão atrapalhando a minha aula. 1 minuto só, por favor. Será que dava para não atrapalhar a minha aula? Muito bem, acho que eu consegui resolver. Então vejam, senhores, voltando a dividir a tela com vocês, muito bem. Então nós temos que ter um raciocínio lógico, sistemático, e esse raciocínio é bem parecido com o raciocínio do direito penal. Veja no direito penal, por exemplo, premissa maior, premissa menor, conclusão. Muito bem. No direito penal, eu tenho aquele que, a norma jurídica penal, a diferença entre o direito penal e o direito tributário é que a norma jurídica penal, ela descreve um fato ilícito, enquanto a norma jurídica tributária descreve um fato lícito. Então veja, na norma penal, vamos pegar o crime do artigo 121, matar alguém, pena 6 a 20 anos. Premissa maior. Premissa menor, o acusado submetido ao tribunal do júri, ao julgamento do tribunal do júri, e o tribunal do júri chegou à conclusão de que ele matou alguém. Então, premissa maior, aquele que matar alguém tem que responder com pena de 6 a 20 anos. Premissa menor, o acusado matou alguém. Conclusão, o acusado tem que responder com pena de 6 a 20 anos. Ponto. No direito tributário, o raciocínio é o mesmo, só que o fato é lícito, mas as premissas e as conclusões são as mesmas. Premissa maior, aquele que oferir renda tem que pagar imposto de renda. Premissa menor, você oferiu renda. Conclusão, você tem que pagar imposto de renda. Simples assim. Premissa maior, aquele que possuir imóvel tem que pagar IPTU, se o imóvel for urbano. Se for rural, tem que pagar ITR, Imposto Territorial Rural. Premissa menor, você possui imóvel urbano no dia 1º de janeiro de 2021. Conclusão, você tem que pagar IPTU, ponto. Agora, o que nós estamos estudando aqui? É isso que eu quero que os senhores percebam e o quanto isso é importante. O que nós estamos estudando aqui? Nós estamos estudando a estrutura lógica da hipótese, do descritor normativo hipotético, da premissa maior.
Nós estamos estudando essa estrutura lógica. Essa estrutura lógica tem que ser completamente entendida, e a partir do entendimento dessa estrutura lógica, você terá, então, um resultado muito mais efetivo para todas as suas discussões no âmbito do direito tributário. Vou explicar. Olha só. É que essa norma jurídica tributária, ela é composta de um antecedente e de um consequente. Observem se não é verdade isso. Veja, um silogismo parte da seguinte premissa: a todo antecedente corresponde um consequente. Então, eu tenho os elementos do antecedente e tenho os elementos do consequente. É isso que eu estou fazendo aqui. Veja, a estrutura está aqui em cima e aqui. Vejam os elementos do antecedente e os elementos do consequente. Vejam só, por que eu posso afirmar que existem elementos dentro do antecedente e elementos dentro do consequente? Porque sem esses elementos não é possível estabelecer com rigor científico que um determinado fato se enquadra numa determinada hipótese. Essa é a questão. E é justamente o rigor científico que nos credencia. Vejam, senhores, qual é a diferença entre o conhecimento científico e o conhecimento empírico? Veja, o conhecimento empírico é aquele conhecimento que você adquire na Universidade da Vida, né? Todos nós estamos cursando a Universidade da Vida. E na Universidade da Vida nós estamos adquirindo vários conhecimentos, evidentemente. Agora, esse conhecimento empírico, ele nos leva muitas e muitas vezes a uma conclusão completamente equivocada. Por que isso, senhores? Porque o conhecimento empírico, ele não é dotado de certeza, e o conhecimento científico é dotado de certeza. Muito bem. Então vejam só, nós estamos estudando a estrutura lógica, e nós vimos que a norma jurídica tributária, ela é composta de um antecedente e de um consequente. E que esse antecedente é composto de um núcleo, de uma coordenada de tempo e de uma coordenada de espaço. E o consequente é composto de um sujeito ativo, um sujeito passivo, uma alíquota e uma base de cálculo. Vou explicar com vagar cada um desses elementos. 1 minuto para eu interromper a gravação. 1 minuto, por favor.